A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional. Está no livro de Hebreus, capítulo 2, no versículo 1, que diz: Por isso é preciso que prestemos mais atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Estamos diante de mais um devocional, onde nós estamos falando sobre, dentro do livro de Hebreus, falando que Cristo ele é maior que os anjos, a superioridade de Cristo. E nesse capítulo 2, nós vamos dar continuidade falando sobre algumas advertências a prestar atenção no que nós estamos ouvindo. Que Cristo ele é superior aos anjos, ele é o sumo sacerdote idôneo e cheio de compaixão. Essa carta ela começa com este primeiro versículo dizendo: Por isso é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Pois uma vez que a mensagem transmitida por meio dos anjos era válida e toda transgressões e desobediência recebeu a devida punição. Versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelo que a ouviram. Nós vamos ver que o autor dessa carta, ele rogou aos seus leitores que prestassem atenção à verdade que havia ouvido, para que não se desviassem através dos falsos ensinos. Então, prestar atenção de forma cuidadosa é um trabalho árduo. Envolve enfocar nossa mente, corpo e sentidos. Ouvir a Cristo não significa meramente escutar, mas também obedecer. Devemos ouvir cuidadosamente e estar prontos para obedecer e colocar as suas instruções em prática. Não devemos ser somente ouvintes da palavra do Senhor, mas devemos ser praticantes dessa palavra. A instrução aqui é que nós venhamos ouvir atentamente. Devemos estar ouvindo essa palavra e praticando ela dia a dia. Quando nós lemos no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 22 até o versículo de número 25, vai falar sobre a prática da palavra, onde diz: Sede praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Nós vamos observar que Tiago aqui, ele está dando as orientações essas, é que nós devemos não somente ser ouvinte da palavra, mas colocar ela em prática, perseverar a cada dia. Perseverar a cada dia e pegar essa palavra, ser zeloso com ela, não sendo um ouvinte esquecido, porque hoje o mundo ele é cheio disso, palavras, frases de efeitos, tantas coisas que têm acontecido
A pessoa já não tem mais paciência para ouvir, não é mais zeloso, é um ouvinte esquecido, né? Não é um praticante, né? Tem vivido a cada dia uma forma que não tem mais tempo para ouvir a palavra do Senhor. Ele disse no versículo, entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, né? Não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Né? Muitas pessoas hoje não têm percebido isso. E aqui nós vamos ver no livro de aos Hebreus, esse versículo 1, né, a orientação do autor é que nós devemos ter atenção, né, sermos ouvinte, né, ou ter atenção naquilo que estamos ouvindo para que jamais nos desviemos. Esse é o cuidado. Né? Ouvir a Cristo não significa meramente escutar, mas também obedecer. Então, obedeça a palavra do Senhor. Né? Preste atenção de forma cuidadosa. Isso é um trabalho árduo, que envolve, né, realmente enfocar, estar atento, né, voltar a mente, o corpo, os sentidos, para ouvir a palavra do Senhor. Isso é um exercício diário. Se nós não pararmos, exercitarmos isso, né, de ouvir a palavra, de meditar na palavra, é como se fosse um exercício físico que para iniciar é difícil, mas depois que você inicia, você tem energia, você tem disposição para continuar. Então, a orientação é essa. Ele vai dizer ainda, no versículo 2, pois uma vez que a mensagem transmitida por meio dos anjos era válida e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelo que a ouviram. Então, a palavra falada pelos anjos se refere ao ensino de que os anjos, como mensageiros de Deus, trouxeram a lei para Moisés. Está em Gálatas 3,19. Um tema central de Hebreus é que Cristo é infinitamente maior do que todos os outros caminhos propostos para chegar até Deus. O autor estava dizendo que a fé de seus leitores judeus era boa, mas a fé deve apontar para Cristo, da mesma maneira que Cristo é maior do que os anjos. A mensagem de Cristo é mais importante do que a deles. Ninguém escapará do castigo de Deus se for indiferente à salvação oferecida por Cristo. Aqui não existe um outro caminho a não ser Cristo. Nós vamos observar que o autor que ele estava dizendo que a fé de seus leitores judeus era boa, mas a fé deve apontar para Cristo. Uma fé que não aponta para Cristo, né, que não aceita a salvação oferecida por Cristo, essa é uma fé inútil. É uma fé que não vai levar o homem à salvação da sua alma. Muitos têm se atentado para aquele que está entregando a mensagem, não pela mensagem que está sendo entregue. Aquele que está entregando a mensagem é o mensageiro do Senhor. Mas o que importa é a mensagem que estamos recebendo. Muitos estavam adorando a anjos, adorando, né, os mensageiros e não adorando ao Senhor. Né? Nós precisamos entender que a mensagem deixada pelo Senhor é o maior, é a mais importante. Não tem outro caminho para chegar a Deus a não ser por meio de Cristo Jesus. O autor estava dizendo que a fé
ela pode ser, ela era boa, mas infelizmente a fé, se ela não for estiver em Cristo Jesus, se essa fé está sendo indiferente à salvação oferecida por Cristo, devemos tomar cuidado, devemos nos atentar e voltar realmente e crer na salvação oferecida por Cristo Jesus. As testemunhas oculares, do ministério de Jesus transmitiram seus ensinos aos leitores deste livro. Então, a palavra de Deus, foi transmitida, por aqueles que testemunharam ali ocularmente, tiveram contato com Jesus, eles estão transmitindo. Então, Paulo não é mais importante do que a mensagem. Ninguém que transmitiu a mensagem, os ensinos, que os apóstolos, os discípulos de Jesus eles ensinaram, não é mais importante. Mas estes eram crentes, da segunda geração, que não haviam contemplado a Cristo em carne. Então, esses crentes aqui, a qual essa carta foi endereçada, de primeira, são crentes, não é aqueles que viram com seus próprios olhos os milagres, que viram, contemplaram a Cristo ali em carne. Foi aqueles que estavam ouvindo outras pessoas falarem, como nós hoje estamos ouvindo isso. Estamos ouvindo que alguém testemunhando daquilo e nós temos fé, nós cremos. Então, eles eram crentes da segunda geração que não haviam contemplado a Cristo em carne. Eles são como nós, não vimos a Jesus pessoalmente. Baseamos a nossa crença em Jesus nos depoimentos das testemunhas, oculares registradas na Bíblia. E quando nós olhamos lá para o livro de João, capítulo 20, no versículo 29, nós somos encorajados pelo próprio Jesus, a crer, a crer nele sem jamais ter visto. Quando o Senhor está falando ali, Jesus ele aparece a Tomé, no versículo 29, Jesus fala. Então Jesus ele disse: porque me viu, você creu. Bem-aventurados que não viram e creram. Então nós somos mais bem-aventurados porque nós não vimos a Cristo. Temos depoimento, está registrado na palavra de Deus, mas nós cremos em Cristo Jesus. Então o próprio Cristo está dizendo em João 20, 29, que nós somos bem-aventurados, porque não vimos, mas cremos no Senhor Jesus. Então, que nós possamos no dia de hoje, crer no Senhor Jesus. Continuar a ter a nossa fé, crendo, para a salvação da nossa alma. Sem jamais ter visto o Senhor, nós cremos e que nós viemos ter a fé no Senhor Jesus, que a salvação, que a salvação oferecida pelo Senhor é para aqueles que também não viram ao Senhor, mas creram nele. Então que nós possamos a cada dia permanecer, transmitir realmente essa palavra, olhar acerca, não se deixar levar, porque se a segunda geração, depois de Cristo ali, muitos já não estavam crendo, imagine nós no dia de hoje, se nós não deixarmos levar por tantas coisas que têm acontecido. Então, nós possamos permanecer ligado, atento à voz do Senhor, como o escritor ele vai dizer, por isso é preciso que prestemos mais atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Então preste atenção naquilo que o Senhor tem falado. Não se encante com o mensageiro, como aqui vai ser a orientação. Muitos estavam encantados com os anjos, com tantas coisas. Não se encante com os mensageiros.
mas olhe para a mensagem, se atente para a mensagem. Deus também deu testemunho, versículo 4 de Hebreus 2. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com a sua vontade. Então a frase, testificando também Deus com eles, dá prosseguimento ao pensamento ali do versículo 3. Aquele que ouvir Jesus falar e então transmitir suas palavras a outros, também tiveram a verdade de suas palavras confirmada por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, os milagres e dons do Espírito autentificavam as boas novas onde quer que fosse pregado. Nós vamos ver Paulo falando sobre os dons espirituais em Romanos, em Coríntios. Então ele ensinou que o propósito dos dons espirituais é edificar a igreja, tornando-a forte e madura. Quando vemos os dons do Espírito em ação em um indivíduo, ou em uma congregação, sabemos que Deus está verdadeiramente presente. Quando recebemos os dons de Deus, devemos agradecer-lhe por este e usá-los na igreja para a edificação de todos. Então, os dons, que o Senhor distribuiu à sua igreja é para a edificação do corpo de Cristo. E é através disso que muitos vão observar e vão ver o poder de Deus. Muitos vão ver realmente o manifestar, o mover de Deus. Então, quando nós não devemos nos encantar com quem está sendo usado, mas com a palavra, com aquilo que está vindo de Deus para nós. Sabemos que Deus ele está verdadeiramente presente quando nós contemplamos essas maravilhas, esses dons espirituais. Quando vemos cura, milagres, maravilhas, profecias, o Senhor falando, operando no meio da igreja. Então nós devemos realmente ser grato a Deus se Ele tem nos dado algum dom. Isso é para edificação de todos. Então que nós venhamos entender que Deus ele deu testemunho, é o que o versículo 4 diz. Deus também deu testemunho por meio de sinais, maravilha, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. E Deus ele quer também que você seja uma testemunha dele. Ele quer te usar por meio de sinais, maravilhas, milagres, por várias coisas Deus quer te usar. Então que você possa dar lugar ao Espírito Santo de Deus entender que nós não vimos ao Senhor, mas temos testemunhas oculares que foram inspiradas pelo Espírito Santo, escreveram a palavra de Deus, deixaram para nós, mas Deus também ele quer nos usar nesse tempo, nesses dias, como ferramenta, como instrumento, para confirmar cada dia realmente a sua presença. E muitos verão esses sinais, verão o poder de Deus através das nossas vidas. Então, que nesse dia você almeje isso, ser cheio do Espírito Santo, ser usado por Deus. E Deus te abençoe nesse dia.